bora sair do perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perrengue, que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro. Na verdade, a gente quer que você nem entre no perrengue financeiro, né, Patrícia? Exatamente. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, bom, dá umas DRs bem boas. Boas. Vamos falar sobre finanças para casais, né? Olha que assunto legal, olha, corações assim. E nem é dia dos namorados, hein? Nem é. Então, aproveitando que a gente vai falar sobre esse tema, se você ainda não está aí, ó, perto do mozão, está perto, beleza. Se não está, vai buscar, manda o link, assiste junto, tem que assistir junto, hein, para não dar confusão. Assiste junto, busca lá, vou esperar. Então, já foi, será? pronto, acho que já. Já deu tempo. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Já teve alguma DR por aí sobre finanças, sobre dinheiro? Eu acho que a resposta é sim, hein, Érico? Será que Sempre rola, né? Sempre rola aquela DR, né? Quando o assunto é dinheiro, sempre tem aquele momento dentro de casa em que tem aquela discussão um pouco mais aflorada, espinhosa, insalubre, né? Ah, não quero mais saber disso, enfim. Dinheiro é um assunto que é tratado dentro de casa e, às vezes, no calor da emoção, não é tratado de maneira correta. Dinheiro é um assunto muito importante, finanças é um assunto muito importante. Para vocês terem uma ideia, o SPC fez uma pesquisa e de 4 a cada 10 casais se divorciam, né? Se separam por conta de problemas financeiros. Então, olha o ponto que chega ter problemas financeiros dentro de casa. O que ele faz com a família, o que ele dissolve família, dissolve casais, dissolve relacionamentos. É um assunto muito importante e por isso nós trouxemos esse assunto aqui para o Perrengue para poder passar essas informações para vocês. E de acordo com essa pesquisa, os principais motivos das brigas, né, dos casais em relação a dinheiro, discordância sobre os gastos da casa, não ter reserva para imprevisto, não querer pagar pelos gastos um do outro. E aí, às vezes, sabe aquela coisa da culpa? Fica um colocando a culpa no outro. Né? Mas você gasta muito. Ah, mas você não sei o quê. Se é casal, é junto. Não tem essa de, né, ficar esse jogo de empurra. É por isso que existem tantos conflitos. Exatamente. E aí acaba que a gente não conhece os hábitos um do outro, né? Lembrando, pessoal, o casal é formado por duas pessoas que tiveram uma criação diferente, um pensamento diferente com relação a dinheiro, aprenderam a lidar com o dinheiro de maneira diferente. Então, tudo isso influencia nessas questões, né, Patrícia, que você acabou de falar. Exatamente. Né? Isso vem assim, né, que a gente, em algum episódio, a gente já deve ter comentado sobre o modelo mental. Né? Ele nasce normalmente ali na infância, baseado nas suas experiências com seus pais, com seus educadores, né? Então, você, na fase adulta, você já tem uma maneira de pensar sobre dinheiro. E aí, quando você casa com uma pessoa, se você não alinhar esses assuntos antes, pensa, cada um foi criado de um jeito, cada um enxerga e interpreta o dinheiro de uma maneira. É claro que vai gerar conflito. Na verdade, qualquer tipo de assunto, né? Ele acaba gerando um conflito, mas que seja um conflito saudável. Né, que não chegue a vias de fato e às vezes divórcios e brigas e muitas confusões, né, entre famílias, e todo o assunto de dinheiro em família tem desafio, né? Então, assim, na criação dos filhos, como é que vai ser? Quem vai pagar não sei o quê? Tem que ter um alinhamento, tem que ter uma conversa, né? Tem que ser saudável isso, não pode ser um pé de guerra. Exatamente. E como é interessante essa questão, né? Porque quando a gente está namorando, né, se conhecendo, você quer mostrar o seu melhor para outra pessoa e a pessoa também quer mostrar o melhor dela para você. É a conquista, é a arte da conquista. E aí o que acontece que, vamos sair para jantar. Né, Patrícia? Acontece. Acontece de sair para jantar, convida a pessoa para jantar e aí você pensa assim, poxa, eu não vou levar em qualquer lugar. Aí Caio Castro que me desculpe, né? Que quem convida paga, né? Quem convida paga a conta. Se você convidou para jantar, se você convidou para almoçar, convidou para fazer um passeio, pague a conta. Se é você que está convidando,
pague a conta. Eu acho que isso aí já está, né? Então a pessoa convida para sair, tá naquela fase ainda de se conhecer, né, de querer conquistar a pessoa, leva para um restaurante bacana e aí você, claro, paga a conta, porque você quer mostrar que você tem condições de pagar um bom restaurante para a pessoa. E aí o que fica registrado para outra pessoa, Patrícia? Fica registrado que, poxa, olha que legal, o padrão de consumo dele, ou o padrão de vida dele é bacana. É um padrão alto, é um padrão bom, né? É um bom partido esse rapaz. Chega em casa e fala assim, mãe, essa moça. fui almoçar, fui jantar num restaurante super chique, nossa, super bem tratado, uma comida maravilhosa. Olha só, a pessoa volta para casa achando, né, que quem a chamou para jantar é uma pessoa de bom gosto, é uma pessoa que tem dinheiro, né, que frequenta lugares bacanas, já ficou o registro na cabeça e nós estamos iniciando aí um relacionamento, está começando um namoro, né? E aí já começa esse relacionamento com esse conflito. Porque talvez o outro está fazendo só para impressionar, ele está passando um cartão de crédito. A gente falou sobre cartão de crédito no episódio anterior. Exatamente. E está se endividando. Às vezes até passou ali em 2, 3 vezes aquele jantar. Né? Então, uma das pessoas acha que está impressionando o outro, está se endividando. O outro acha que o outro tem um padrão X, mas não tem. Olha, já começa um relacionamento onde o assunto dinheiro não está tão claro, né? Não está tão organizado, não está... É claro, sim, o pessoal vai perguntar, mas Patrícia, lá no namoro eu vou ficar perguntando para ele se ele é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que normalmente acontece, né? E quando esse namoro começar a amadurecer, né? Para ir o noivado, o casamento, esse assunto dinheiro precisa ser falado, né, Érico? Que ainda é muito tabu, né? Exatamente, é muito tabu e o dinheiro não entra na conversa. Conversa-se sobre tudo, sobre ter ou não ter filhos, aonde morar, né? Você vai comprar o carro, casa, enxoval, festa de casamento, enfim, fala-se de tudo, menos do cerne da questão, que é o quanto eu ganho, o quanto você ganha, qual vai ser nosso padrão de vida, como nós vamos viver a nossa vida utilizando os recursos que nós temos. Ninguém fala sobre isso, esse assunto não entra justamente por ser tabu, né? A gente acha que se eu perguntar, eu vou ofender a pessoa, né? Querer saber o quanto ela ganha, querer saber o como ela gasta, vai ofender a pessoa. E aí fica aquele assunto velado, ninguém trata o assunto e a vida vai passando, né? Então, sai do namoro, entra no noivado, entra no casamento, vem os filhos e o assunto está ali. Parado, ninguém fala dele, mas ele está acontecendo, porque a vida está acontecendo. E o remédio, a solução para isso é diálogo, né? Parece tão simples, né? É diálogo. Só que se a gente não conversar sobre isso desde o começo, lá no início, depois realmente vai ficando difícil introduzir esse assunto, sempre gera confusão, sempre gera uma briga, né? Uma piadinha aqui, outra ali, aí o assunto vai, tipo assim, ninguém nem quer tocar, dá até medo de falar sobre esse assunto, né? E ter um planejamento financeiro do casal é muito importante. É importante definir tudo isso que o Érico falou, né? Onde vai morar, não sei o que, tal. Mas também é importante definir as finanças do casal. Vai ser juntas ou separadas? Exato. Esse é o ponto, né? Eu sou uma defensora do junto, mas eu conheço vários casais que são separados, no sentido de cada um tem sua receita, né? Todas as despesas da casa são divididas. Gente, se isso for muito bem conversado, se isso for muito bem definido, a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas precisa ter diálogo, precisa deixar isso claro desde o começo, para não ficar, né, aquele jogo de empurra depois, e aí as crianças já começam a chegar num ambiente familiar onde o dinheiro gera confusão, né? Então, o modelo mental de dinheiro daquela criança vai ser, às vezes, até de aversão a dinheiro, porque, nossa, dinheiro é só, lá em casa é só confusão, só dor de cabeça, né? Então, é importante falar sobre isso, é importante. Agora, Patrícia, a gente já está casado, nós não conversamos sobre esse assunto, estou assistindo aqui o podcast, vendo aqui no YouTube, estou aqui com o mozão do lado, e agora?
Faço o quê? E aí, Érico, me ajuda, faço o quê? Conversar sobre o assunto, né, tornar claro os assuntos, ele é primordial até para evitar o que a gente chama de infidelidade financeira, né? Então, o que acontece? Quando o assunto não é tratado, como a Patrícia acabou de falar, ele não sabe o quanto ela ganha, ela não sabe o quanto ele ganha, ele não sabe com o que ela gasta, ela não sabe com o que ele gasta, e aí essas coisas vão minando o relacionamento, né? Ao ponto, né, de exemplos que a gente tem, né, da pessoa ir na loja, comprar um presente, não embrulhar, não colocar na sacola da loja, colocar dentro da bolsa, levar para casa e esconder, com medo dele ou dela ver, perceber. E o inverso, né, o outro faz a mesma coisa. Então, sentar para poder conversar sobre o planejamento financeiro é muito importante. Mas eu não sei como começar a fazer isso, né? Então, segue o perrengue. O perrengue tem 2 episódios. É o episódio 14, que é o raio-x das finanças, e o episódio 15, que é o planejamento financeiro, que vai ajudar vocês a fazer esse recomeço da vida, só que agora da vida financeira. E é importante, né, Patrícia? É importante que seja o casal. Não pode ser um assunto onde um esteja enganjado e o outro não participe. É melhor nem fazer. Tem que ser o casal. Esse episódio é finanças para casais. Então, tem que sentar, tem que colocar o elefante na sala, né? Isso ou é tirar o elefante da sala? Eu nunca sei. Eu também não. Mas, enfim, tem o elefante, tem a sala e tem a falta de dinheiro e a falta de diálogo. Então, é necessário que os dois sentem, conversem e assistam lá o episódio 14, o episódio 15. Vai ajudar vocês a entender melhor sobre isso. Aproveita e assiste também o episódio que a gente falou de cartão de crédito, que é o episódio 17, 18? É antes desse. É antes desse. Aproveita, porque certamente o cartão de crédito vai entrar na conversa. Já assiste também o episódio do cartão de crédito e aí sim, aí começa uma boa conversa, certo, Patrícia? Exatamente. E aí vocês precisam estar dispostos a abrir mão dos julgamentos. É muito importante isso. Abrir mão do julgamento de que, essa dívida foi você que fez. A gente está assim por sua culpa. Se não fosse isso. Primeira coisa, primeiro combinar, sabe, juramento, assim, ó, juramento de não julgar. Porque se vocês estão realmente dispostos a organizar as finanças, a crescerem financeiramente, a conquistarem as coisas, a quitarem as dívidas, a fazer aquela viagem, às vezes o casal nem... Sei lá, tem 20 anos de casado, não fez nem a viagem de lua de mel ainda, ou a segunda lua de mel. Não conhece Guarapari. Então é o momento de vocês sentarem, olharem para as finanças, né, mergulhar, entender o que está acontecendo, organizar, para que vocês consigam realizar os sonhos de vocês. Às vezes o casal está ali, poxa, a gente não consegue realizar nada, a gente não consegue trocar de carro, a nossa casa precisa de reforma, a gente não consegue fazer uma viagem. Mas por quê? Porque vocês não estão se conversando. Que vocês não estão alinhados. Então, a partir desse momento também, além de listar dívidas e organizar as finanças, listar também os sonhos, né, Érico? Exatamente. Primordial é conhecer os sonhos, né? Os sonhos individuais, que todos nós temos nossos sonhos individuais, mas principalmente o sonho da família, o sonho do casal, né? Então, colocar no papel, né, escrever qual é o sonho, né? Quanto custa esse sonho, quando nós queremos realizar esse sonho, né? E o que fazer para ter o recurso para poder alcançar esse sonho. E aí vocês vão perceber que vai ter que mexer no padrão de vida, né? Talvez tenha que reeducar alguns gastos, né? Reequacionar alguns gastos para poder chegar no valor para atingir esses sonhos. Muito importante isso. Eu estou para dizer que essa é uma das partes mais desafiadoras, que é o momento que se enxerga a realidade, né? Tipo assim, ó, estamos juntos, vamos lá. Enxergou a realidade e agora, né? Todas as decisões que nós tomamos, né? Que algumas certas, outras erradas, outras, né, fizeram com que a gente se endividasse. Então agora a gente vai ter que mexer no nosso padrão de vida. Esse é o momento mais desafiador, mas é importante que vocês coloquem um prazo. Às vezes essa mudança vai ser por 3 meses, por 6 meses, e após esse período vocês vão sair para comemorar, vocês vão, sabe? Então, assim, mas é importante estarem juntos e definir o que vai ser reduzido,
o que vai ser substituído, se tem filhos, né, somente ali na fase da adolescência. Convide também para eles entenderem qual é a mudança que vai ser realizada ali naquele período, tá? Então, é importante esse diálogo, é um momento desafiador, mas que vocês vão colher frutos muito bons lá na frente. E a gente trouxe aqui algumas armadilhas. Vamos compartilhar as armadilhas, Érico? Vamos lá. Então, a primeira, não ter tempo para conversar sobre finanças, né? As finanças do casal. Então, a gente está falando aqui, batendo, né, nesse ponto do diálogo. E aí é sempre a correria do dia a dia, a rotina, tô cansado, esse assunto é chato. Mas precisa ser falado. Então, tirar um tempinho para conversar sobre esse assunto é primordial e quando a gente não faz isso, é uma armadilha. Isso. Outra armadilha é esconder as pequenas compras. Ah, mas isso aqui custa R$15, eu vou levar, ele nem vai perceber, nem vai sentir falta, nem vai notar. R$15, o que é R$15 hoje em dia? Então, esse é o início do fim, né? São os pequenos gastos que são os vilões do seu orçamento, né? É esse pinga-pinga, é uma torneira pingando todo dia, enche uma caixa d'água. Então, esquece essa questão de, porque é baratinho, porque é um valor pequeno, eu não preciso colocar no nosso relatório, no nosso planejamento, eu não preciso avisar ou não preciso comunicar. Gasto é gasto independente do seu valor. E independente do seu valor, ele vai influenciar no seu planejamento e que vai influenciar em você atingir ou não os sonhos que acabamos de falar para vocês. Então, não esconda pequenos gastos, não esconda gasto nenhum. Converse, sempre converse. A primeira ordem é falar sobre aquilo que é necessário ser feito, sobre aquilo que é preciso adquirir, comprar, consumir, sempre os dois, tomando a decisão sempre em conjunto. Outra armadilha é esconder a receita, né? Quando eu não conto para o outro quanto que eu recebo, né? E fica aquele joguinho, falo que eu ganho um valor menor. Isso não é saudável no relacionamento, né? Mentira de qualquer nível, né? Envolvendo dinheiro, pior ainda, também é uma infidelidade financeira. Então não esconda, né? Que o outro saiba para que vocês possam crescer juntos, se organizarem, administrarem melhor essa receita do casal, da família. Exato. E não fazer o planejamento financeiro em conjunto, em família. Isso também é uma armadilha muito grande, é um erro muito grande. A gente trata muitos assuntos em família e não tratar o dinheiro, né, as suas finanças em família é tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de assunto. Então, trate esse assunto com carinho, que ele precisa, né, que ele merece esse carinho, mas sempre em família. Tem que separar um horário para fazer isso. Então, assim, é final de semana? Então, separa um horário no final de semana, chama lá o seu parceiro, a sua parceira, sente num lugar que dê para conversar, que seja tranquilo, que tenha uma boa iluminação, para poder tratar desse assunto. Tem criança em casa? Bota para brincar na rua, vai ver televisão, faz qualquer outra coisa, manda para a sogra. Mandar para a sogra sempre é a melhor opção, para poder não ficar atrapalhando. Mas sentem com calma, com tempo, para poder fazer o planejamento financeiro. Planejamento financeiro não é sentar, trocar duas palavras e achando que com 2 minutos resolveu. Não é isso. Precisa sentar com calma, precisa conversar abertamente, com sinceridade, com tempo, com tranquilidade, com a cabeça tranquila para fazer isso, porque isso é muito importante. E aí, no primeiro momento, né, só para finalizar e a gente já entrar nas dicas, no primeiro momento, essa primeira conversa ela vai ser mesmo mais demorada, mais difícil, né? Porque é a primeira. Depois que as coisas estiverem organizadas e vocês definirem, é importante que defina pelo menos para manter o planejamento atualizado, para poder inserir as informações no planejamento, manter o outro informado. Por exemplo, se vocês colocaram um teto para o cartão de crédito, a gente pode gastar só 1.000, mas hoje é dia 20, a gente já gastou 800. Amor, já chegamos em 800. Então, é importante que defina, porque assim, cachorro com 2 donos, dizem que ele morre de fome, né? Ou dor de barriga. De 2 porque comeu demais. Então, assim, se a gente não tiver essa definição de papéis também, aí fica um achando, mas você não fez. Aí pronto, aquela conversa toda lá atrás já começa se desfazendo porque
Ah, você não falou nada. Ah, mas você passou no cartão e não me falou. Não. Define um que vai cuidar, que vai tomar a frente. Não quer dizer que você que não vai ser o dono, vai ficar lá, né? Ah, tá bom, a outra tá... Não, tá? Então, defina um aí. Então, primeira dica, além dessa, né, de defina um para tomar a frente e cuidar aí das finanças, liste todos os sonhos de vocês, né? A gente já falou aqui, é importante vocês olharem para os sonhos e entender, poxa, vai valer a pena todo esse aperto, vai valer a pena todo esse processo em prol de algo maior. Exatamente. A segunda dica é justamente aquilo que a gente já falou. Calma, paciência e tranquilidade para fazer o seu planejamento financeiro, ok? Ah, mas aonde eu vou fazer o planejamento? Lá nos episódios, no episódio 15, que a gente falou de planejamento financeiro, a gente dá algumas dicas de ferramentas que vocês podem utilizar para ajudar nesse planejamento. Então, mas pode ser o caderno, né? Pode ser um aplicativo no celular, pode ser uma planilha eletrônica, não importa aonde, o importa é como utilizar essa ferramenta. Então, estejam tranquilos para poder falar sobre isso, cabeça aberta, sem críticas, né? A gente falou disso aqui, né, Patrícia? Sem julgamento, sem críticas. Não é para ficar julgando, porque você está gastando muito, olha o tanto que você está gastando. Para com esse negócio, porque agora não é o momento de apontar o dedo sobre aquilo que se gastou o dinheiro, sobre aquilo que se comprou. Na verdade, é dali para frente, é fazer o planejamento visando o futuro, visando a realização dos sonhos que vocês definiram. Exatamente, o planejamento tem que ser feito juntos, né? Ah, faz aí você, depois você me fala. Não, não é assim, juntos, né? Outra dica é essa, façam juntos. Façam juntos e revejam o comportamento de consumo. Exato. Tá? Nós falamos no episódio anterior sobre cartão de crédito e é isso, quando você usa muito o cartão de crédito para poder adquirir coisas que o seu rendimento não dá, é porque o seu padrão de vida está desalinhado. Então, revejam o comportamento de consumo de vocês. Ah, estamos, na hora de fazer o planejamento, vocês estão verificando lá que o cartão de crédito é um item, né, que está piscando vermelho, né? Ou seja, tem que ter muita atenção. Então, reveja o comportamento de consumo da família. Às vezes, está se comprando muita coisa para o final de semana, todo final de semana tem um churrasco, né? Todo final de semana está recebendo o pessoal em casa e tem sempre, né, muita comilança. Reveja esse comportamento. Tem que ser todo final de semana ou dá para escolher 1 ou 2 finais de semana no mês para poder receber os amigos em casa? Então, comece a rever o casal, a família, o comportamento de consumo da família para poder atingir os seus objetivos, atingir os seus sonhos. E aí, com a intenção de contribuir, a gente quer deixar aqui 2 dicas de livros muito bacanas. Esses livros são... E aí, vocês podem ler, cada um lê um, depois vocês vão trocar informações, falar sobre o livro, o que chamou mais atenção, trocar essa figurinha aí, né, sobre a leitura dessas 2 literaturas, ambas do Gustavo Cerbasi, né? Uma é Os Segredos dos Casais Inteligentes e o outro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esses livros, eles têm, assim, uma riqueza de informação, é uma linguagem clara, uma linguagem simples, objetiva, nada muito técnico. Patrícia, eu vou entender, porque assim, a gente está começando agora, né, a organizar. Será que eu vou conseguir entender o que está escrito tranquilamente? Vão conseguir ler e seguir também o que está ali, aplicar, né, e vai ser ótimo. E se não entendeu, pessoal, está com dificuldade, perrengue. Entra lá no Instagram do Perrengue, manda um direct para a gente, que nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês a sair do perrengue financeiro. Inclusive, estamos em várias plataformas. Você encontra o perrengue em qualquer lugar. Hoje em dia, quem fala que não acha o perrengue está mentindo, é um baita mentiroso, porque olha só, nós temos nosso Instagram, que é o perrengue.financas. Nós estamos na Pan News, todas as quartas-feiras, às 16h30, que é a 90.5. Nós estamos no site do Folha Vitória e no YouTube do Folha Vitória. É perrengue para todo mundo, não tem como fugir do assunto e é isso aí. E aí, agora a gente vai aguardar você contar pra gente lá no nosso Instagram como foi essa conversa, como foi esse jantar, como foi o desenrolar, né, dessa nova fase, né? Vamos chamar assim? Isso, sem DR. É. Que não tenha DRs. Então, espero que você tenha gostado desse episódio, que ele te ajude, conte pra gente, a gente está esperando e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente, até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.